Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, a 28ª aula. Semana passou rápido, não é? Passou muito rápido. Tudo está sendo assim, célere, rápido demais. Vamos lá, aula passada nós trabalhamos com os advérbios. Hoje nós vamos trabalhar com as conjunções. As conjunções, elas servem como conectivos, ou conectores, ou elemento coesivo. É aquele elemento que faz uma ligação entre um termo a outro, entre um termo, entre uma oração a outra. Ele vai fazer esse elo. E esse elo pode trazer circunstâncias de condição, de concessão, de conformidade, de tempo, proporção, e aí vai. Estudar conjunção é tão importante, em todas as classes de palavras são importantes, mas é através das conjunções que nós aplicamos corretamente, tanto na oralidade quanto na escrita, nos fazendo entender. Quando você quer concluir algo, você vai usar o portanto, não o contudo. Eu pego muitas redações que no finalzinho o aluno coloca contudo e fecha, faz o fechamento. Não. Contudo, traz uma ideia de oposição, não de conclusão. Agora, o portanto, sendo assim, dessa forma, assim sendo, traz a ideia, né, de uma conclusão. E nós agora vamos trabalhar com 7 questões, todas tiradas de concurso, que vem exatamente fazendo essa abordagem, mostrando para a gente como utilizar as conjunções, fazendo com que a expressão seja clara e até coerente. Então, é importante saber utilizar a conjunção certa, ok? Então são 7 questões tiradas de concurso. Vamos resolver. A questão 1 foi tirada do concurso para sargento do Exército, que diz assim: observe os períodos abaixo. Primeiro, mal o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida. Segunda, os animais devem ser adestrados ao passo que os seres humanos devem ser educados. Terceira, não obstante haja concluído um curso superior, é incapaz de redigir uma carta. E a quarta, pode criticar, desde que fundamente sua crítica em argumentos. Agora, as opções vêm mostrando as circunstâncias que esses elementos, essas orações, né, com elemento coesivo, essas orações, elas marcam o quê? Que tipo de circunstância? Vamos lá. A vem assim: tempo para a primeira, proporção para a segunda, concessão para a terceira e condição para a quarta. A B, causa, conformidade, condição e concessão. A C, tempo, proporção, condição e concessão. E a D, condição, concessão, tempo e consequência. Vamos lá. Quando eu digo mal o leão se afastou, qual é a ideia que dá? Marca que circunstância? Assim que o leão, depois que o leão, mal o leão se afastou, indica tempo. Na segunda, os animais devem ser adestrados, ao passo que os seres humanos, à medida que os seres humanos, à proporção que os seres humanos, então marca uma proporção. A 3, não obstante haja concluído um curso superior, agora vem uma oposição aí, uma concessão aí, é incapaz de redigir uma carta. Observe que quando eu digo não obstante, mesmo que, apesar de que, embora que, indica uma concessão de ideias. E a última, pode criticar, desde que, no caso que, segundo que, então vai indicar uma condição para a gente. Então, a letra A, que é a correta. Tempo para a primeira, proporção para a segunda, concessão para a terceira e condição para a quarta. Vamos para a segunda questão? Essa é de concurso para sargento da aeronáutica, que diz assim:
Observe as orações coordenadas sindéticas destacadas. Logo, o elemento coesivo será coordenativo. As conjunções serão conjunções coordenativas. Vamos lá. Primeira, ela sempre acende um cigarro e não fuma. 2. Dormirei com 2 cobertores, pois a temperatura diminuirá ainda mais esta noite. A seguir, assinale a alternativa correta quanto à sua classificação, respectivamente. Vamos lá. Ela sempre acende um cigarro e não fuma. Geralmente, quando nós observamos essa conjunção, o e, nós pensamos logo em adição. Em concurso entra a tensão, né, o estresse que vem estudando há algum tempo, o tempo que é pouco, então a pessoa olha o E, diz logo é aditiva, e pensa logo na B e na C. Ainda por cima que tem duas, né, logo no início, aditiva. Então pensa logo em aditiva. Mas as conjunções, às vezes ela desvia a sua função, que geralmente é adição. Aí, nesse caso, nós temos que observar bem a ideia que as duas orações vão passando, uma para outra. Aí, no caso, acende um cigarro, não fuma. Se você acende, é óbvio que você vai fumar, não é isso? Mas uma ideia não condiz com a outra, não combina, não concorda com a outra. Então, esse E não pode ser aditivo, porque a ideia vem de encontro com a anterior. Ela sempre acende um cigarro, mas não fuma, porém não fuma, entretanto não fuma. O não fumar é contraditório com o acender o cigarro. Então, essa indica uma oposição de ideias. Então, a conjunção é adversativa, coordenativa adversativa. E a outra, pois a temperatura diminuirá. Né? Dormirei com 2 cobertores, porque a temperatura diminuirá ainda mais. Então, vai indicar uma explicação. A segunda explica a primeira. O porquê que eu dormirei com 2 cobertores. Ai, trava-língua. Então, por que eu vou dormir com 2 cobertores? Porque a temperatura vai diminuir bastante. Então, a segunda explica a primeira. Explicativa. Letra D. Certo? Agora a próxima. Questão retirada em um concurso para auditor fiscal da Receita Estadual, que diz assim: é certo que mudança do enfoque sobre o tema no âmbito das empresas, principalmente as transnacionais, decorrerá também de ajustamentos de postura administrativa decorrente da adoção de critérios de responsabilização penal da pessoa jurídica em seus países de origem. E a outra, tais mudanças, inevitavelmente, terão que abranger as práticas administrativas de suas congêneres espalhadas pelo mundo, a fim de evitar respingos de responsabilização em sua matriz. Agora vamos lá. O que está em destaque? É certo que, e depois terão que. Nas duas orações, no trecho acima, as ocorrências da palavra que classificam-se respectivamente como: esse que é pronome relativo e preposição, é conjunção integrante e preposição, é conjunção integrante e conjunção integrante. Na D, é pronome relativo e conjunção integrante. E na E, é preposição e pronome relativo. Vamos lá. Aí, quando diz pronome relativo, é aquele que faz referência ao anterior. É certo a mudança? Não tem como ser pronome relativo aí. Preposição também não. É certo a mudança. Então, não tem nenhuma forma de ligar trazendo uma característica prepositiva. Não tem como. Agora, é certo. O que é certo?
parei em é certo. É certo que. Então, o que é certo? Que a mudança do enfoque sobre o tema e aí por diante. Então, observe que a segunda oração completa o sentido da primeira. O que é certo? É certo isso. Isso é certo. Então, a segunda oração traz uma ideia de completar a primeira com um agente, com um sujeito. Então, é certo isso. Esse que vai integrar um sujeito. Então, no caso aí, esse que é uma conjunção integrante, porque integra uma oração subordinada substantiva, no caso aí subjetiva. O que é certo? Ela integra um sujeito para o verbo, ok? E a outra? Terão que abranger as práticas administrativas, terão de abranger as práticas. Então, a ideia aí é prepositiva, é de uma preposição. Então, temos que marcar aí a letra B, conjunção integrante e preposição. Vamos para a próxima, agora é a quarta questão. Essa questão foi tirada em um concurso para analista judiciário, que vai dizer assim o enunciado. Vitor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza humana. Esse porquê ele pode introduzir uma coordenada ou uma subordinada. Eu vou passar agora para vocês uma regrinha, um macetezinho, que vai facilitar muito para vocês em concurso. Primeiro, a explicação, depois uma espécie de dica. Então, eu vou dar uma dica agora para vocês, infalível, que vocês não vão errar quando aparecer o porquê. Porque o porquê ele pode ser coordenativo e pode ser subordinativo. Coordenativo explicativo ou subordinativo causal. Então, vamos lá. Aí nesse sentido, que é causal. Vitor fracassou porque cedeu a uma predisposição. Ele primeiro fracassa ou ele primeiro cede à predisposição da natureza humana? Ele vai ceder a uma predisposição. Então, olhem só, quando a primeira oração acontecer primeiro, vai ser explicativa, e eu vou ter uma vírgula, tá? Então, quando a primeira oração, o Vitor fracassou, se tivesse acontecido primeiro, teria uma vírgula, seria explicativo. Mas não é isso que acontece. Observem que o que acontece primeiro é a segunda oração. Primeiro ele cede a uma predisposição, para depois fracassar. Vem sem vírgula e traz uma causa. A causa para o Vitor fracassar foi ceder a uma predisposição da natureza humana. Viu? Não é difícil. E com uma dica fica melhor ainda, né? Então, olha lá só. Então, a letra, aí no caso é trocar a conjunção. O enunciado diz, o elemento grifado, que é o porquê, cadê? Me perdi. Na frase acima, tem o mesmo sentido de. Então, eu preciso procurar uma conjunção que também introduza uma causa. E aí, no caso, ainda que, com quanto, embora, vai trazer uma ideia de concessão. Mesmo que isso é muito perigoso. Só a conjunção solta, sem uma frase, você já dizer o que ela pode introduzir. Vocês não viram o E? O E sozinho, você vai dizer que introduz uma adição. E lá, introduziu foi uma adversidade, uma oposição adversativa. Aí é a mesma coisa. Então, não gosto de dizer que o ainda que indica uma concessão, vai depender da frase. Porque o desde que pode indicar uma concessão, pode indicar, exprimir um tempo, ser temporal, ser condição, ser concessão. Então, desde que pode introduzir tudo isso. Tempo, concessão, condição. Então, solto é meio arriscado. Mas aí foi dada a frase para a gente.
Vitor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza humana. Então, eu devo trocar para uma outra que traz a ideia de causa, que seria Vitor fracassou uma vez que cedeu a uma predisposição e aí vai, ok? Então, a letra E que eu devo marcar, porque essa caso a gente chama conjunção, porque por que conjunção? Mas uma vez que, aí eu tenho uma locução conjuntiva, ou seja, várias palavrinhas, vocábulos que trazem a ideia de uma conjunção, elemento de ligação, certo? Então, a letra E que deve ser marcada. A quinta questão foi tirada de um concurso para o INSS, Perito Médico Previdenciário. E a questão diz assim: com o avançar da idade, eles precisam de mais cálcio e vitaminas. Iniciando o período por eles precisam de mais cálcio e vitaminas, o segmento grifado poderá passar corretamente à medida que a idade vai avançando, com quanta idade avance, se a idade for avançando, D, ainda que a idade vá avançando, e em comparação à idade que ainda avança. Quando eu digo com o avançar da idade, daí traz a ideia de quê? De uma proporção, não é isso? Então, eu devo assinalar a letra A, à medida que a idade vai avançando. Não pode ser com quanto, não se opõe. Se a idade não traz uma condição, ainda que não traz uma concessão, em comparação à idade, não traz uma comparação, e sim traz uma proporção de ideias. À medida que a idade vai avançando, eles precisam, no caso, inverteram a oração subordinada que está no início e a oração principal que está depois. O enunciado coloca a oração principal primeiro, eles precisam de mais cálcio e vitaminas, e a oração subordinada depois, que é uma proporcional. Então, eu devo marcar a letra A. Agora vamos para a sexta questão, e penúltima. Nessa questão, nós vemos o seguinte enunciado: as seguintes orações, não rir nem sequer sorrir. E a segunda, não faz uma pirueta, podem ser reescritas em um único período, sem alteração de sentido. Vamos lá. Essa questão foi tirada para um concurso da Petrobras, para analista de sistema. E aí, no caso, observem que é juntar as duas orações. Eu tenho a primeira, não rir nem sequer sorrir, e tenho a segunda, não faz uma pirueta. O enunciado, ele coloca a união dessas duas orações, colocando um elemento coesivo, ou seja, uma conjunção. Qual a conjunção você vai colocar aí? Letra A, não rir, nem sequer sorrir, mas não faz uma pirueta. B, embora não ria, nem sequer sorria, não faz uma pirueta. C, não rir, nem sequer sorrir e não faz uma pirueta. A D, caso não ria, nem sequer sorria, não faz uma pirueta. E a E, não ri, nem sequer sorrir, porém não faz uma pirueta. Observem que essa questão tirada do concurso para Petrobras, como eu já disse anteriormente, para analista de sistemas, vem trabalhando algo que você me diz é português e o concurso para Petrobras é matemática, né? Analista de sistemas, mas com número. Por que uma questão assim? Porque as conjunções, elas são muito importantes na oralidade e na escrita. Quando você vai preencher um relatório, se você não souber utilizar a conjunção corretamente, fica incoerente o seu texto. E aí é muito claro, quando pede para juntar essas duas orações, eu não posso colocar um mas, porque a segunda não se opõe à primeira, não é? Aí, no caso, nem um caso, porque não há uma condição aí. Se acontecer, caso não ria, não traz uma condição. E sim, não rir, nem sequer sorrir, e não faz uma pirueta. Ou seja, deixa de fazer as três coisas.
Então, eu devo marcar a letra C. E a última questão. Mas me conta primeiro, vocês estão conseguindo acertar? E bem, as conjunções, pessoal, são tão importantes. Volto a dizer, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas ela é importante, tanto na fala quanto na escrita. Senão você acaba sendo incoerente se não souber utilizar a conjunção. E se você está gostando dessa aula, deixa aí o like. E se você não é inscrito ainda neste canal, se inscreve. Eu sou a professora Norma. E esse canal é nosso cantinho de interagir. Se inscreve que o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é muito importante e vai transmitir para outras pessoas. E você será avisado toda aula que eu colocar. Combinado? Então vamos lá, vamos para a última questão. A 7ª questão está fácil. Ela foi tirada para um concurso de secretário da presidência, tá? São Paulo. Diz assim, leia as frases. As novas regras, a primeira, as novas regras integram um pacote de medidas que o governo estuda para melhorar o acesso a serviços de diagnóstico. E a segunda, o governo também quer incentivar cursos de capacitação de técnicos que, segundo o ministro, são parte importante na qualidade do resultado do exame. As expressões em destaque estabelecem, as expressões em destaque estabelecem correta e respectivamente relação de, vamos lá, para melhorar, a fim de melhorar, segundo, conforme isso. Então, o governo estuda para melhorar, a fim de melhorar. Dá uma ideia de quê? De finalidade, não é? E a segunda, segundo o ministro, de acordo com o ministro, conforme o ministro. Então, dá uma ideia de conformidade. Essa eu acho que era uma das mais fáceis. Vamos lá, letra A. A primeira, para melhorar, traz uma ideia de finalidade. E a segunda, segundo, traz uma ideia de conformidade. 7 questões, todas tiradas de concurso, como eu tenho prometido, e que vocês podem vir a fazer excelentes provas, utilizar as expressões corretamente, estudando. E todo final de vídeo eu gosto de encerrar dizendo que é estudando que se aprende. E estudar não é um momento único, é sempre, tá certo? Então eu aguardo vocês semana que vem, também trabalhando gramática. E vou tirar de concurso público. Combinado? Então eu aguardo você semana que vem. Que está aqui me ouvindo, deixa aí o like, que é para o YouTube te avisar que eu já postei um vídeo novo. Certo? Então, ótimo final de semana para vocês. Tchau!